Eu acho que vale a pena para nós meditantes a análise e a discussão sobre o poder da intuição, né, para aqueles que refinam a sua percepção e a sua fisiologia. O Dr. Tony Nader, que ficou no lugar de Maharishi como líder da Sociedade Internacional de Meditação no mundo, um grande médico, um neurologista, ele escreveu um livro chamado Veda na Fisiologia e outro chamado Ramayana na Fisiologia, mostrando como todos os impulsos de inteligência que existem no universo, que são chamados de deuses, moram dentro de cada um de nós. Aquele aspecto de Deus relacionado ao amor, relacionado à criatividade, relacionado ao poder de remoção de obstáculos, à habilidade da palavra, às artes, à afluência, todas as diferentes qualidades possíveis e imagináveis, elas podem ser despertadas dentro de cada um de nós, em cada um de nós. Isso porque o corpo, ele é um contraponto, o corpo físico, ele é um contraponto do corpo cósmico, segundo esse grande cientista. E é por isso que esses hinos védicos são importantes depois da meditação, porque eles servem para avivar essas qualidades após a meditação, no momento em que a pessoa se encontra mais estável, mais silenciosa. Essas qualidades são avivadas em cada um de nós. Cada parte do corpo tem a relação com um Devata, tem a relação com uma divindade. Não levem isso para o lado religioso. Isso é científico e muitos estudos foram feitos nessa área, que é complexa. Por exemplo, o tronco encefálico, que está situado na nuca, né, no final do cerebelo, tronco encefálico, ele está relacionado a Shiva. E a Ganesha, que é um correspondente de Shiva. Ganesha é aquele que remove obstáculos. Shiva tem o potencial de pureza infinito. Então, quando a pessoa se intoxica, essa habilidade de escolher coisas corretas na vida, ela se prejudica. Várias áreas do corpo, especialmente o sistema nervoso central, estão relacionadas a impulsos de inteligência divina, inteligência de Deus ou da deusa, né, que formou todo o universo, ou dessa parelha, né, desse casal que formou todo o universo. Portanto, confiem na intuição de vocês. Quando após a meditação a pessoa sai estável, centrada, equilibrada, e vem algumas ideias à mente, considerem isso de uma forma lógica, né, de uma forma sensata, mas tenham em mente que esse estado de repouso em alerta é a base para a manifestação de todos os impulsos de inteligência que vêm desse absoluto, desse ser eterno e ilimitado, que é a nossa própria essência, que é o que nós somos. Maharishi dizia que todo o potencial criativo de uma pessoa, todo o potencial espiritual de uma pessoa, depende da sua capacidade de transcender, ou seja, depende do insight. O indivíduo não melhora de vida se ele não transcender o nível de consciência que ele se encontra em direção a níveis de consciência que sejam mais abrangentes. Isso é chamado de insight. O meditante ele se torna muito mais sensível, né, para a verdade, para aquilo que é bom,
Pode ser que isso demore uma vida e a pessoa não alcance a plenitude, mas ele se torna mais sensível. Então, deem ouvidos à consciência de vocês. Não desprezem aqueles toques que o universo, de forma muito delicada, nos manda quando nós estamos em repouso. Porque eles são providenciais para a nossa evolução. Pode-se eliminar muito tempo de luta e sofrimento aqui na Terra, dando ouvidos a esses conselhos que o universo nos dá. Certamente o ego vai duvidar disso e pode se sentir até ofendido, extremamente ofendido, porque esses conselhos não levam em conta o ego. Eles levam em conta o poder de Sattva, o poder criativo, todos aqueles impulsos que dão apoio à vida e não à destruição. Todo o potencial espiritual de uma pessoa reside na capacidade dela de perceber, em perceber, níveis sutis da vida que, numa camada grosseira, nós não conseguimos entender, não conseguimos enxergar, não conseguimos ver, não conseguimos ouvir. Esse exercício com os olhos fechados, projetando a nossa atenção na escuridão, é um exercício que traz o impulso dos devatas para as nossas vidas, porque eles se encontram nesse lugar que para nós é escuro ainda, onde pouca luminosidade é enxergada. Mas o nosso corpo material denso, ele é constituído por corpos que são sutilésimos, extremamente sutis. E quando nós nos refinamos, esses corpos mais sutis, eles começam a conversar conosco, eles começam a nos mostrar o que é bom, o que deve ser feito e aquilo que nós devemos fugir, né, para que o sofrimento não se instaure. A maioria dos pensamentos durante a meditação são decorrentes da eliminação de estresses. É assim que nós devemos entender a coisa toda. Agora, existem alguns impulsos de consciência, mesmo durante a meditação, que são muito benéficos, que são muito positivos. Às vezes, difícil de aceitar. Mesmo que seja a contragosto pessoal, isso ajuda tremendamente. Mesmo que isso abale o ego, o insight, no fundo, é o único amigo que nós temos, porque através desses canais sutis de percepção, o universo conversa conosco. E, portanto, nós deveríamos estar mais dispostos a examinar, né, todo o potencial que existe nesses toques, né, que são dados em cada fato da vida da gente. Examinem sem qualquer racionalização. Apenas observem o valor positivo que o conselho, né, que nos é dado possui. A partir desse insight, muitas coisas acontecem. Mas se você perdeu esse entendimento, se você perdeu essa delicadeza, né, de percepção, certamente ficará perplexo e confuso. Muitos problemas estarão presentes, mas não existirão soluções à vista, porque desde o primeiro passo, né, o indivíduo desprezou essa ingênua delicadeza do universo que está aí para nos ajudar, falsificando esses impulsos que vêm do nosso próprio ser. Existem pessoas que têm muitos problemas, mas esses problemas não são reais. E eu me enquadro nesse grupo. 99% dos problemas são falsos. Portanto, eles
se eles não forem resolvidos, isso não traz dificuldade nenhuma para a vida. E mesmo que sejam resolvidos, eles não são fundamentais, então nada acontecerá, porque eles não são problemas reais. Né? Quando a gente vai resolvendo problemas falsos, outros vão sendo criados. Os reais é diferente. Dessa maneira, o primeiro ponto é penetrar no problema, é a capacidade discriminativa que a pessoa pode desenvolver meditando regularmente. Perceber o falso como falso é o começo para o sujeito ser capaz de perceber, né, como se conduzir na vida, como levar a vida adiante. Outro dia nós conversamos sobre isso. Toques na caminhada são muito comuns. Às vezes eu tenho nadando, às vezes eu tenho correndo. Maharishi, quando perguntado sobre a maior capacidade que uma pessoa poderia desenvolver, ele falou capacidade discriminativa. Porque quem tem a habilidade de discriminar consegue certamente discernir o joio do trigo. Quando nós não vivemos a verdade, o essencial, o nosso ser, o amor ele se torna deturpado. Porque ele não está apoiado num valor de estabilidade. O amor é um processo, não é um objeto. Maharishi dizia que quando a gente revolve o fundo de um lago, vem muito lodo à superfície. E aí tudo que aparece na superfície, todas as ondulações são obscurecidas por esse lodo. As ondulações são os impulsos da vida. O lago é a nossa profundidade. Se nós não tivermos a habilidade de experimentarmos serenidade no fundo do lago, todo o processo, ele se torna maculado. O processo discriminativo. Maharishi dizia que o amor é como um rio. Assim, nunca pense que existe algo faltando. Porque é um processo, está sempre fluindo. E ele vai se completando com o passar do tempo, ele vai se tornando mais profundo. Quando algo está faltando na vida da gente, a gente precisa fazer algo a respeito. E aí a ideia é encontrar pontos que sejam culminantes, atingir esses pontos mais altos, se sentir preenchido, porque a gente não pode dar o que a gente não tem. O amor, por mais que ele seja enaltecido, ainda assim ele pode continuar crescendo. Ele não conhece preenchimento. Ele é belo porque ele está vivo para sempre. Então isso é um processo que não termina nunca, a nossa evolução. Existem escolhas que são mais e mais profundas, mais e mais enaltecedoras, que são mais e mais apoiadoras de vida. E pode ser que o indivíduo sinta, mesmo em níveis muito profundos, que ainda falta alguma harmonia. Isso também é natural. São mundos diferentes que se encontram. O que a gente tem que fazer é ajustar a nossa percepção e esperar que o impossível, porque para nós hoje é impossível, surja na superfície. Em alguns momentos isso acontece, são raros, e é por isso que a gente não estimula isso no meditante. Mas tem pessoas aqui que já estão há tantos anos meditando juntas, e é assim que tem que ser. Fazemos todo o esforço, no bom sentido, para criar harmonia. Mas a gente tem que estar preparado para ela. Porque essa harmonia permite a conexão com valores da existência que hoje para a gente podem parecer impossíveis. Nós não vamos nos preocupar com isso, nós vamos seguir em frente, mesmo com alguma desarmonia na vida.
A harmonia vem somente quando a pessoa dá atenção a ela. E nós estamos dando atenção à harmonia. Quando nós, depois de treinarmos muito, não estivermos mais preocupados com ela, é muito provável que ela venha inesperadamente, que as boas soluções comecem a acontecer como num passe de mágica. Quem tem que resolver as nossas questões é o universo. Ele é o campo de todas as possibilidades. O que nós temos que fazer é ter bons desejos, desejos que sejam apoiadores de vida. A gente não tem que lutar contra as leis da natureza para que os nossos sonhos se realizem. Não, nós temos que entrar num estado de profunda harmonia, emitir o desejo e esperar que o universo abra a porta, porque ele abre a porta. Ele nos coloca de frente para o gol. Como se fosse um futebol, é só chutar a bola para dentro do gol. Reflitam sobre isso, sobre a possibilidade de receber bons conselhos do universo no momento em que a calma interior se instaura. Porque isso é verdadeiro. É por isso que no CID a gente tem um sutra só para isso. Só para isso. Maharishi Patanjali, que foi um grande iluminado, ele previu isso. A relação entre o infinito, o eterno, a consciência pura e a nossa intuição. Essa relação ela é íntima quando a pessoa adquire equilíbrio. E o resultado é que os nossos sonhos se transformam em realidade com muito mais facilidade. Sem luta. A vida não é uma luta. Não seria elegante viver à base de luta. A vida perderia toda a sua dignidade. Não é isso que o universo quer para todos nós. Como o que nós queremos para os nossos filhos, as pessoas amadas, são somente coisas boas. Então, um beijo firmes e fortes.